Boa tarde Brasil, boa tarde Estados Unidos, boa tarde a todos os brasileiros pelo mundo afora. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma live do Negócio Fechado e na página nossa pessoal. É com muita alegria que apresentamos ao doutor Teófilo Miguel de Souza. Nós vamos entrevistar o doutor Miguel, doutor Teófilo, nesta tarde, sobre um projeto pioneiro da ITA Nacional em Cisneiros, Minas Gerais, e sobre tecnologias em energias renováveis. É com muita alegria, com muita satisfação que nós iremos fazer isso. Nós vamos abordar também sobre a sua vida, sobre a sua carreira, os seus princípios. Eu estou pessoalmente impressionado com o caráter do Teófilo. Eu comecei a chamá-lo de amigo de Deus, porque Teófilo significa amigo de Deus. As informações que eu tenho recebido, né, sobre a sua vida, sobre a sua família, enfim, sobre a sua educação acadêmica. Queremos conhecer o homem atrás do currículo. Boa tarde, doutor Teófilo. Boa tarde, Josimar. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Estados Unidos. É quem estiver ouvindo. Muito obrigado. Nós estamos... aliás, a gente tem conversado bastante e você me mandou um texto que eu gostaria de ler esse texto. Eu achei muito apropriado e inspirativo. Queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que estão participando já desta live. O texto diz o seguinte: quando tocamos em algo, deixamos as nossas impressões digitais. Quando tocamos as vidas das pessoas, deixamos nossa identidade. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por causa de você. Nada na natureza vive para si mesmo. Os rios não bebem sua própria água. As árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. E as flores não espalham sua fragrância para si. Jesus não se sacrificou por si mesmo, mas por nós. Viver para os outros é uma regra da natureza. Todos nós nascemos para ajudar uns aos outros. Que mensagem linda! Eu complemento isso aí que eu recebi de um grupo que eu fiz o ensino médio, o TEC Arquitetura, que a gente não é o que junta, mas o que espalha. Só complementando isso aí, entendeu? Eu acho também que essa é uma frase interessante. A gente verdade. É o que espalha. É verdade. Esse desejo de poder servir a comunidade. Você nasceu em Cisneiros? Não, na verdade, eu sou de família de Cisneiro, meu avô, minha mãe era de lá, né? Meus avós, materno. Mas eu nasci vizinho chamado Laranjal, que é ali na fazenda Boa Vista de Laranjal, entendeu? Eu nasci ali, né? Na fazenda Boa Vista... Tem a Boa Vista de Palma e a de Laranjal. De Laranjal. Na hora que ele sai de Laranjal, que sobe o morro ali para Palma, aquilo ali é a Fazenda Boa Vista. Então, ali tem uma escolinha, no pé do Morro do Serrote, à esquerda, eu comecei ali fazendo meu A quadrado ali, né? Então, meu pai nos colocou ali com 5 anos e a gente começou ali. E ali a visão do meu pai era assim, olha, interessante, que tinha que estudar. A mão tem 5 dedos. Se você trabalha, tem uma oportunidade. Se você estuda, já tem as mãos, entendeu? E, principalmente, ele falava uma coisa interessante, que a filha mulher deveria estudar, entendeu? Então, naquela época, era revolucionário. Era uma revolução, né? Bonito, lindo. 75, né? Então, foi para aí que começou, você entendeu? O seu avô era o senhor Teófilo. O Teófilo, que eles chamavam Teófilo Militão. Isso. Ele é pai do Toninho Militão. Pai do Toninho Militão.
pai da tia Zizinha, que acho que o nome dela era Maria. Isso, a Pai dona do Zizinha. A dona Zizinha é da minha infância. Eu estudei com o João Carlos, estudei Sim. com a Admara, sua prima, que é brilhante. Eu acho que essa família Militão é todo mundo brilhante. Exatamente. A Dimara, ela acho que é a filha mais nova do Tituninho. Exatamente. Quer dizer, ela é o mais novo e é a mulher. Geralmente a família é 3 homens e uma mulher, mais ou menos assim. Lá em casa também é 3 homens e uma mulher. Nós temos também o professor Ademar, que é brilhante, né? Não sabe Tá? nada, O Ademar, não sabe nada de matemática, né? o Ademar foi inspiração para a gente também. É verdade. Porque eu lembro de uma foto dele, alguma coisa, que ele, no livro de matemática ou de física, e ele foi meu professor na Universidade Federal, né? O Ademar era a inspiração da família, era o Ademar, né? E aí eu acho que muita gente foi atrás, entendeu? Mas Era esse lá. eu quero agradecê-lo de coração por ter aceitado o nosso convite, não é? E Sim, queremos obrigado. dar a oportunidade a todos aqueles que estão assistindo para que façam os seus comentários, vão, claro, poder fazer as suas perguntas. Só pedimos que mantenham os comentários em 10, 12 palavras no máximo. Você ainda é professor titular da Unesp? Sim, eu sou professor titular da Unesp, porque o titular é o último ponto da carreira, né? Isso. Então tem pouco tempo que eu fiz a inscrição. No fundo, eu entrei na Universidade Estadual em 2000, né? Então eu tive que fazer toda a carreira, começar do zero e chegar até onde cheguei. Mas eu aqui, eu vim, quando formei na Federal de Juiz de Fora, em Engenharia Elétrica, eu vi numa revista que o melhor lugar de se trabalhar era São José dos Campos. E eu vim para São José dos Campos e comecei como professor. Então, professor hoje numa universidade que tem lá particular e numa escola técnica. Essa escola técnica, na verdade, exigiram que era interessante eu ficar só na engenharia. Então, eu acabei ficando na engenharia, lá lecionando, e de lá fui fazendo a minha parte em São José dos Campos. Mas dava aula em Taubaté, na universidade também, assim, né? Lá comecei desse modo. Até eles brincam assim que você dá aula? Assim, eu dou 64 aulas por semana, na época lá fazia isso. E da onde surgiu esse monte de livro por causa disso, entendeu? Porque era um monte de disciplinas. Eu pensei que só trabalhava, então quer dizer que o senhor não trabalha, você só dá aula. Quantos livros? Hoje eu estou com cerca de 30 livros em vários idiomas, entendeu? São livros que eu lecionei antes. Em todas as áreas de tecnologia. A área, especificamente da área Ciência, de né? engenharias, né? Tem algumas coisas que fogem um pouquinho, mas especificamente de engenharias. Você é engenheiro aeronáutico e fez ciências aeronáuticas. A primeira coisa que eu fiz foi engenharia elétrica na Universidade Federal de Juiz de Fora, porque na época você fazia engenharia civil ou elétrica, só tinha essas duas opções. Professor Ademar, professor nessa época. Nessa época, isso foi em 79, se eu não estou enganado, entendeu? Lá, até inclusive, depois eu fui... O professor Ademar também é natural de Cisneiros, filho de Sotoninho Militão. Isso, o Ademar, ele é formado em ciência física e física nuclear, se eu não estou enganado, entendeu? Então, aí, lá em Juiz de Fora, eu fui monitor algumas disciplinas, e principalmente uma disciplina que até o Ademar lecionava. Depois teve um concurso para monitor e eu fiz. E isso foi uma chave para que depois eu começasse a trabalhar em São José dos Campos. Você já deu aula, tem alguma experiência? Aí eu apresentei essas disciplinas e aquilo tinha aula de manhã, de tarde e de noite, entendeu? Até sábado ao meio-dia. Então, foi por isso. E acabei abraçando isso, né? Você fez tanto o mestrado como o doutorado em engenharia de materiais pela USP. Pela USP, ela, na verdade, antigamente era chamada FAENQUIL, Faculdade de Engenharia Química,
aqui numa cidade vizinha, em Lorena. Aí, quando eu fui terminando, não poderia ter instituto isolado, tinha que passar para a universidade. Então, eles optaram por passar para a USP, entendeu? Não poderia ter isolado, né? Aí daí eu fiz engenharia de materiais e metalurgia, porque eu trabalhava numa escola de engenharia mecânica. A principal dela era isso. Então eu não poderia muito fugir, senão eu não poderia sair uma vez na semana, pelo menos, e aos sábados para fazer o mestrado e doutorado, com esse monte de aulas, entendeu? Então aí pôs uma coisa que poderia ser aproveitado lá. Só que tem que isso me levou a outros lados, né? Porque materiais é um coringa, né? Metalurgia é um coringa. E eu fui apresentar um trabalho desse. Não, antes eu fui fazer um trabalho desse em Boston, aí no hall das universidades, no MIT, que foi um motor linear supercondutor. O meu sonho é que toda cidade acima de 200 mil habitantes tivesse metrô, entendeu? E esse é um trabalho que está publicado na I3E, acho que em 96. E nessa época. Que ano que você esteve aqui na MIT, o primeiro ano? No MIT foi 94, se eu não estou enganado, entendeu? Em 94 eu tive aí. Depois eu tive várias vezes e a última foi em 2000, se eu não me engano. Foi 2000 que eu fui apresentar um trabalho pela Universidade de Paris. Foi um trabalho que eu desenvolvi lá e aí foi apresentado aí. Na Universidade de Paris você fez o pós-doutorado? Pós-doutorado. O pós-doutorado lá foi na área de materiais e metalurgia, mas materiais não metálicos, que é um produto de filmes finos que, se você colocar numa máquina de diamante, ele é um diamante sintético, com todas as características do diamante, dureza, brilho, etc. Ele só não serve como joia, entendeu? A gente transforma o gás do lixão nesse material. E para que é usado esse diamante sintético? Ele é um coringa. Você pode usar implante dentário para a duração do implante, porque ele é biocompatível. Você pode usar embite de ferramenta, porque dura mais, ele é muito duro, então ele não desgasta. Acho que nós temos 6 patentes: dissipador de calor para circuito eletrônico, a parte de transistor e diodo saindo da rota do silício. Então, tem muitas aplicações, entendeu? Proteção de vidro para não arranhar, nem quebrar. Célula fotovoltaica, nós não usamos o silício, usamos esse filme fino, né? Nesse, infelizmente, não temos patente. Ele foi patrocinado por uma empresa de energia e depois, mas no final, foi comprado por outra empresa, então recolheram tudo isso e dentro de 15 anos nós não podemos apresentar nada nessa área, entendeu? Vai caducar os 15 anos em 2025, entendeu? Professor, o sonho de ver o ITA Nacional, o Instituto Tecnológico Agropecuário Nacional, sendo implantado na cidade de Cisneiros, que é uma cidade pequena, com homens que, graças a Deus, a cidadezinha deu frutos maravilhosos em várias áreas do conhecimento, de pessoas que não só trabalham profissionalmente, ganharam a vida, empresários e etc., em todas as áreas praticamente que eu conheço. Por que este instituto? Qual é o seu objetivo? Então, se você olhar todas as crises nacionais, vamos dizer assim, todas as passagens, sempre a parte agropecuária e agronegócio vamos dizer que salva a pátria, em todo esse lado. E o segundo, como eu sou do meio rural, eu queria devolver eu não vou dizer oportunidade, mas esse procedimento para o meio rural. E de um meio que não fosse um meio simples, então fosse um meio que tivesse uma sequência de raciocínio que voltasse a cada um ser empresário. Então, o que eu penso hoje é que o professor, instrutor, ele tem que ser empresário.
o aluno ele já começa empresário. Então, a visão do Instituto, que o cara, desde o primeiro dia, ele começa a montar a empresa dele. Depois de 2 ou 3 anos, ele tem a empresa dele montada em algum ramo que não precisa nesse 100% ser agropecuário, né? Por exemplo, veículos elétricos. Não é agropecuário. Eu estava até com um exemplo aqui, por exemplo, o cara fazer em casa os espelhos dos interruptores das tomadas de madeira. Então é da área lá, então as aparas de madeira, o cara faz a janela com a madeira, ele pega aquela apara que sobra as pontas e faz as capas, né? O espelho dos interruptores, o espelho das tomadas, para ficar igual. Então é um microempresário que vai trabalhar com o produto local. Então, a ideia é ligar a questão da educação de tecnologias com iniciativa de empreendimentos. De tal modo que o aluno, o estudante, ele vá para uma escola como essa, não só para estudar e adquirir o conhecimento científico, mas que ele também use este conhecimento imediatamente para criar soluções, e soluções que gerem iniciativas de o que no Brasil se chama incubadoras, não é? Aqui é o startup. Seria incubadora, mas uma incubadora diferente. Geralmente, incubadora o cara forma e depois, eu quero fazer alguma coisa. Procura uma patente, procura uma... Não, ele pode gerar isso tudo junto. Então, a ideia, desde o primeiro dia de aula, o que eu tenho ideia é que o professor ele seja um empresário. Não tem jeito de você ensinar para uma pessoa ser empresária se você não for, entendeu? E aí começa com um microempreendedor individual. Até num local pode ter 3 ou 4. Eu dei exemplo dessa espelho de tomada, mas tem um com interruptor, um com 2 interruptores, um com interruptor e uma tomada, um só com tomada, um só com espelho cego. Então pode ter 4, 5 ou 6 empresários aí, cada um fazendo um tipo e melhorando, você entendeu? De cada um. Então, ele pode ser especialista só num desse. Então, só para essa parte, eu teria uns 5 ou 6, entendeu? É esse lado aí que eu penso. A outra situação é que, por exemplo, vamos cisneiros, né? Com todo o respeito que eu tenho. Se a pessoa precisa de um gás, o que ele precisa? Ele precisa buscar fora. Se ele precisa de um detergente, o que ele precisa? Ele precisa buscar fora. Se ele precisa de todo o insumo de um combustível, né? De um combustível para o carro dele, ele tem que buscar fora. A nossa ideia é que a gente tenta criar alternativas dele ter um carro elétrico lá, o fogão dele ser elétrico, porque tem o painel fotovoltaico, usininha hidrelétrica lá. Fala então, desse painel, o termo técnico, qual é? Então, existe o seguinte, no sol, painel fotovoltaico é para gerar eletricidade. Tá bom? Coletor solar é para aquecer água. E tem um terceiro que usa painel fotovoltaico, que é bombeamento de água. O pessoal fala bombeamento de água solar. Não, o sol não vai bombear água, entendeu? Ele só bombeia com a chuva. É você ter um painel conectado a uma bomba e fazer o bombeamento. E essas soluções podem ser completamente viáveis para as propriedades rurais, pequenas propriedades e até grandes. Até grandes. Então, nós estamos lançando, eu vou aproveitar o seu espaço aqui, o nosso espaço aqui, toda semana, quarta-feira, é lançado um vídeo, um mini vídeo, um mini curso de cada uma dessas tecnologias. Então, nós já lançamos da parte do aquecedor solar, do geração de energia. Isso você está postando no YouTube? YouTube, exatamente. Lá no canal do ITA Nacional. Isso, no ITA Nacional. Então, toda semana, toda quarta-feira, sai um vídeo desse novo. Essa é uma pessoa que ela trabalhou comigo aqui na universidade, engenheira civil, e ela me ajudava a organizar essas aulas, esses vídeos. Então, agora, a voz é dela lá que está colocando no YouTube, entendeu? É uma pessoa muito competente, entendeu? Então, vamos dizer assim, aceitou esse convite e nós estamos fazendo esse pré-lançamento, você entendeu? Então, para a pessoa ir acostumando com as ideias do Instituto Tecnológico Agropecuário Nacional, né?
Outra coisa também é que quando a gente tem uma ideia, começa a funcionar. A ideia inicial era colocar lá na minha propriedade, que eu tenho lá em Cisneira, uns 2 quilômetros. Nessa propriedade, a gente fez todo o projeto, hotel de trânsito, estradas, laboratórios e tudo. Lançamos isso dia 12 de janeiro desse ano 2020. Mas pouco mais de 2 meses depois... Vamos debulhar um pouquinho essas iniciativas. O que você chama de hotel de trânsito? Hotel de trânsito é o seguinte: Josimar Salum vai para Cisneiro. Suponhamos que ele não tem casa e parente lá, e vai visitar o ITA Nacional, ou alguma obra lá, ou o Pontilhão de Cisneiros, né? Ou o Rio Pomba, ou usina hidrelétrica que tem lá. É onde que ele vai ficar? Chega lá como... Então, tem o hotel de trânsito, entendeu? A pessoa tem hospedagem lá. Ou Josimar vai lá dar um treinamento pessoal em marketplace ou coisa do tipo. Então, ele precisa ficar uns 2 meses lá para atender o ITA Nacional. Então, ele tem o hotel em cima, o restaurante embaixo, a praça de alimentação, entendeu? Café da manhã, etc. E ele vai passar 2 ou 3 meses lá com a experiência dele, passando para o pessoal. Então, eu tenho um ponto de apoio, entendeu? Esse hotel de trânsito, eu não sou da área hoteleira, então seria uma pessoa principalmente da cidade. Então, eu já estou conversando se alguém tem interesse em ter um hotel lá com determinada capacidade que já foi estudada. É muito importante, na medida que a gente começa a debruçar nas suas ideias, né? Professor, você é um gênio. Obrigado. Uma pessoa que está além do nosso tempo. Nós tivemos alguns homens que eu conheci em Cisneiros, que eles falavam as coisas, e sabe o que as pessoas falavam? Esse homem é doido. Não é que ele é doido, é que as pessoas não entendiam aquilo que ele falava. Meu tio, Evaldo de Souza Lima, você lembra dele? O Evaldo da farmácia? Da farmácia. Ele é outro gênio. Ele discorria sobre... Ele não teve a oportunidade de estudar academicamente como você estudou, mas era um autodidata em economia, em vários assuntos, e biologia, e química. As pessoas vinham de longe, até médicos enviavam até a mãe ou parentes para irem tratar com ele lá em Cisneiro. Só que as pessoas diziam... esse homem é doido, ele é pirado. Por quê? Porque as pessoas não entendiam aquilo que ele falava. Quando eu tomei conhecimento desse projeto, que você havia adquirido para o projeto ITA Nacional, o antigo armazém da Caseng, que é uma área enorme lá na cidade, e que você tinha esta ideia, meu coração saltou de alegria, e a minha mente começou a viajar. E na medida que eu escuto o que você está dizendo, por que eu estou dizendo isso? É que aqueles que estão escutando, sejam da região ou sejam de outros lugares, porque esse vídeo vai chegar em muitos lugares do mundo, a mensagem dele, a essa entrevista, é que esta é uma oportunidade para investimento enorme lá na região. A última coisa que eu vou dizer, antes da gente continuar, é que isto, para mim, é um sonho se tornando realidade. Estas coisas a gente sonhava, a gente orava, a gente meditava, e, de repente, vem este homem de uma capacidade enorme, um homem que eu tenho conhecido muito humilde, que fala a nossa linguagem, que tem sensibilidade para ser um canal para realizar estas coisas. Em termos de investimentos que serão necessários para alavancar e sustentar a estrutura do ITA Nacional, além de hotéis, o que nós precisamos? Então, hoje é o seguinte, inicialmente, eu penso em fazer um pool de empresas como eu fiz em outros lugares. Então, nós conseguimos montar 5 laboratórios com um pool de empresas. Vou dar um exemplo rápido.
Existe em Minas Gerais, contribuiu muito para a gente, uma empresa chamada NH Geradores. Ele faz gerador de energia elétrica. Gerador de energia elétrica para pequenas fazendas, etc. Esse gerador tem coisa interessante nele. Você pode ligar numa roda d'água, numa turbina hidráulica, colocar no catavento, no motor flex, no motor a combustível, no trator, etc. Ele serve para um monte de coisa. Então, a ideia nossa é o seguinte: com esse gerador, eu consegui conectar o gerador à fábrica de catavento para bombear água. Então, esse gerador já forneceu mais de 25 mil geradores para o Brasil e para o exterior. Esse catavento fabricou mais de 22 mil cataventos, então, no estado de São Paulo. Então, ele conectou uma com outra. A roda d'água, mais de 100 mil rodas d'água para bombear água, conectou o gerador, entendeu? Então, eu conecto essas empresas e elas colocam num determinado local. Aonde que eu pretendo colocar isso? Em Cisneiros? Eu coloquei isso já em outro local. No estado desenvolvido, São Paulo, sem precisar de só entre as empresas. Então, não precisei, vamos dizer assim, ficar lá na reitoria, lá no diretor, você me arruma mais tanto aqui, não. Eu fiz essa conexão, entendeu? A outra situação é a seguinte: eu tenho muitos projetos menores, entendeu? Esses projetos menores, o que nós vamos fazer com ele? Nós vamos tentar alguém que queira ele lá. Por exemplo, qual é o projeto menor? Nós estamos levando para lá uma fábrica automática de tijolos ecológicos, que não precisa queimar. Essa fábrica, nós automatizamos ela aqui, implementamos ela aqui, ela deve fabricar entre 4 e 6 mil tijolos por dia. Então, 4 mil a 6 mil tijolos por dia, inicialmente para atender a divisão interna do Instituto. Depois, nós vamos passar ele para a comunidade. Então, eu solicitei a esse empresário, que vai para lá com toda a boa vontade de São Paulo, para ensinar o pessoal de lá. Então, de repente, pode construir o hotel de trânsito com esse tijolo ecológico, ele atende até 4 andares, entendeu? Então, é uma situação. Aí, um empresário de lá, ele pode utilizar dessa tecnologia lá para fazer isso lá, ou uma pessoa interessada. Segundo as coisas, nós temos a parte de painel fotovoltaico que nós utilizamos para várias coisas. E uma das coisas que eu pretendo utilizar lá, eu vi agora na última ida agora, é para a parte de aquecimento. Então, do chuveiro, o fotovoltaico, não é o aquecedor solar, não. Eu já posso utilizar o fotovoltaico, que é mais em conta do que você utilizar o aquecedor solar com a água quente. Você vai ter uma estrutura com água quente, 2 canos, um monte de coisa. Nós já utilizamos a estrutura lá. O que nós precisamos fazer? Substituir a resistência do chuveiro, que hoje é feito de níquel-ferro, passar para um outro componente, que é um componente que utilizava nos chuveiros antigos. Então, um chuveiro de 1.500, 1.800 watts antigo esquentava mais hoje que de 7.000 watts, porque o material mudou. Então, nós podemos fazer isso lá. Podemos ter um microempresário só fabricando resistência para chuveiro, aquecedor e para o fogão elétrico, por exemplo. E por que isso? Porque o cara com painel fotovoltaico, ele não precisa comprar combustível fora, ele não precisa comprar gás fora, etc. Aí o cara fala, mas você vai deixar o cara de vender o gás? O que vai fazer com ele? Quem sabe ele vira microempresário dessa parte. É isso que nós estamos chamando, entendeu? Vai ter espaço dentro do Instituto para isso. São os lugares dos microempresários. E nós vamos ficar muito contentes de o cara crescer tanto, falando, agora não dá esse espaço aqui de 10 mil metros quadrados para mim, eu vou ter que ir para outro lugar. Ele abre fora, porque ele já tem uma ideia do que está acontecendo, você entendeu? Hoje nós somos 75 milhões de residências. 75 milhões de residências. Se 1% comprar, são 750 mil. Vamos supor que essa resistência seja de R$20. Só aí, ó, isso já não é microempresário, isso aí já é empresário, é um mega empresário, entendeu? Né? Então, essa que é a ideia. Eu estou falando alguns exemplos. Então, eu tenho, assim, mais de 80 projetos dessa característica que eu falei das tomadas, falei da parte do solar aí, da parte todinha. Outra coisa, de energias renováveis, nós podemos treinar pessoal na parte de energia fotovoltaica, que está começando a desenvolver no Brasil.
E nós estamos prevendo uma usina de 1,5 megawatts lá, entendeu? O que é energia fotovoltaica? Para gerar eletricidade. Com base no... no caso lá. Não, nós vamos sei, colocar qual é a fonte dessa energia? A fonte é solar. O sol bate no painel fotovoltaico e gera 1,5 megawatts. Eu estou fazendo essas perguntas para que a gente possa alcançar todo mundo, viu? Sei. Então, eu vou dizer o seguinte. Então, 1,5 megawatts de potência instalada gera para 200 residências por mês, só para você ter uma ideia. Então, nós poderíamos ter lá essa capacidade lá. E por que instalar essa usina fotovoltaica? Ela melhora o fornecimento de energia, ela aumenta o fator de potência, então você tem disponibilidade de energia para mais pessoas. Eu posso colocar veículos elétricos lá, então moto, carro. Nós temos um veículo elétrico, eu tenho vontade de produzi-lo. Ele é de 2 pessoas, pode ter 4 pessoas, para transporte até 150 e 200 quilômetros. É um conceito novo. Por exemplo, a pessoa, quanto você anda por dia? Eu ando 40 quilômetros, 20 quilômetros, eu vou em Cisneiro, vou em Palma e volto, que eu vou trabalhar lá, por exemplo. Ou eu preciso fazer compra em Palma, entendeu? Então, o que acontece? 20 quilômetros. Ele não precisa de autonomia de 1.000 quilômetros. Ele precisa de autonomia de 40, 50, 60 quilômetros. Tá? Mas eu queria para Salvador, na Bahia. Eu acho melhor você pegar um avião e ir para lá, entendeu? Então, a ideia central é essa. Na verdade, as propostas tecnológicas que você apresenta, elas levam a uma maneira... Elas levam a uma transformação da maneira como as pessoas vão pensar e encarar as soluções, porque, às vezes, nós criamos num ambiente, não é só quem é do interior, aqui na cidade, aqui nos Estados Unidos, as pessoas estão voltadas para posições tradicionais, eles só pensam dentro de uma caixinha, só vê aquilo que lhes foram apresentados e eles não conseguem começar a imaginar que existem outras opções. O que é desafiador nas suas propostas são estas soluções fora da caixa, em que a pessoa vai começar a pensar e a agir de tal modo que ele possa desenvolver, não só do ponto de vista pessoal, mas inclusive como negócio que ele pode gerar e criar empregos e situações, não é? A minha impressão, uma situação agora que nós estamos vivendo, nos Estados Unidos, alguns locais que eu conheço, as crianças até 12 anos, alguma coisa assim, eles não vão à escola, é em casa, mas precisa aprender habilidades. Então, uma que fez o pós-doutorado comigo, nós estamos conversando... Você está se referindo ao homeschooling. Isso. Então, hoje a tendência é muito grande a ter isso com essa situação que nós estamos vivenciando no momento. Então, eu estou propondo... professor, e é interessante que até a vinda da pandemia, da Covid, nós estamos numa luta aí no Brasil enorme para aprovar o homeschooling, regularizar. O próprio STF barrou. Então, nós temos milhares de famílias. Inclusive, eu sou amigo do presidente da associação, estamos envolvidos nessa batalha, junto com a ministra Damares, enfim. Nós temos batalhado pelo homeschooling e eles dizendo que não tem jeito, que não é possível. Veio a pandemia, qual é a solução que se encontrou? Exatamente a escola em casa. Pois é, mas eu estou enxergando um pouco a mais. A ideia nossa é fazer livros que nesses livros faz a experiência de física, química, etc, etc. Mecânica, todas elas. Então, a pessoa, em vez de comprar um livro como este aqui, né, que eu estava apresentando, ele vai ter o livro junto com o kit de experiências que eles fariam antes lá na escola e agora ele pode fazer em casa. Então, quando ele terminar o ensino básico, o médio, ele vai ter um laboratório de criação ali, inclusive de modificação. Nossa, aqui eu poderia colocar um sensor aqui para ver a velocidade. Vou desenvolver um sensor aqui. Então, começa um microempresário ali a ver
Porque foi assim a necessidade que fez eu criar um monte de coisa. Eu sou do meio rural e eu ficava maravilhado com a eletricidade, porque lá no meio rural não tinha, entendeu? Então, eu fiz engenharia elétrica pensando nisso, e atrás disso fui desenvolvendo um monte de coisas, entendeu? Então, quando chega lá no final, você tem uma série de situações que a pessoa, se tivesse na mão, ele conseguiria colocar mais, eu vou dizer assim, a gente chama upgrade, mas é um desenvolvimento, olha, que solução interessante. Vou falar uma das soluções, entendeu? No Brasil, o gerador de eletricidade, quando você faz ele rodar, ele tem que ser muito fixo. Se fosse um alemão, uma outra pessoa, ia botar um monte de sensor ali para ele rodar fixamente uma rotação, para dar a frequência 60 Hz. Olha só a solução dessa empresa de Manhuaçu. Ele colocou mais um enrolamento, além daquele, e pode variar a velocidade até 100 RPM, que ele mantém a tensão final igual à frequência. Ou a solução que a gente chama de tupiniquim, mas na verdade é uma solução inteligentíssima, entendeu? Tá. Outra coisa, o gerador geralmente, por exemplo, se você pegar o comum, 1 kW tem que ter potência de 1 kW para gerar 1 kW. Nesse caso, não. Desse gerador, gerou 1 watts, acendeu uma lâmpada, ele acende. Ele não precisa de todo aquilo. É outra ideia fantástica, você entendeu? Então, é isso que que a gente procura. Então, nesse kit que nós estamos falando, dessa pessoa, a gente estava estudando, a pessoa ela é formada em ciências, física, matemática, foi aluna do Ademar também, entendeu? Então, e aí o que acontece? Nós precisávamos ter esses kits, e aí um kit de tal maneira que a pessoa pode receber ele em casa. Então, a pessoa ou fazer, ou senão nós construímos e a pessoa, a partir daí, desenvolver. Então, para quê? Para a pessoa, no final, ele ver a criatividade. Ah, mas eu quero fazer direito. Talvez ele não vai ver isso. Ah, eu quero fazer aquilo, por exemplo, eu quero fazer a parte de biológica. Talvez ele vai interessar mais a comprar a parte biológica. No meu caso, eu comprei muita área de física, de matemática, de engenharia, porque eu gosto de engenharia, entendeu? Mas tem esses outros kits, esses outros lá. Professor, nós temos aqui nos Estados Unidos milhares de crianças, como você mencionou, que fazem o homeschooling. E que estas experiências, esses kits, eles já vêm acoplados a ao processo de educação da criança. Sim. Quando nós estávamos conversando, eu falei do projeto que nós temos hoje na África, porque que é um dos países mais pobres da Terra, o Burundi, junto com o Níger, nós temos um outro projeto no Níger também. Enfim, a ideia de educação é trazer soluções práticas para que eles possam resolver seus problemas na medida em que eles identificam esses problemas e que tem que gerar ideias criativas que nem envolvam muita questão financeira, porque eles nem têm de onde tirar. Sim. Quando nós falamos da questão da educação, do ITA Nacional em Cisneros, é uma escola totalmente de conceito extremamente inovador. Não é aquilo que nós temos acostumados a ver no país, em que a educação é praticamente teórica e quase nada prática. E naquilo que você propõe é acoplar o conhecimento ao mesmo tempo em que a pessoa pode começar o seu empreendedorismo, porque ela, de fato, já é um empreendedor na medida que cria, na medida que traz soluções. Esta escola, ela é uma escola técnica ou é uma escola superior? Qual é a classificação, se é que existe, que eu poderia dar para essa escola? Então, a ideia, o princípio dela é formação tecnológica, ela é superior, de 2 a 3 anos. Mas com um detalhe que eu quero deixar aqui para todos os ouvintes. Inicialmente, o que eu quero dizer? A pessoa vai ter essa informação. Ah, mas isso aí está registrado no MEC? Nós vamos fazer todo o contexto. Esses cursos que nós colocamos são todos de tecnologia no estado de São Paulo.
Agropecuária, é de 2 anos e meio. Agroindústria, agronegócio, mecanização agrícola, instalações elétricas, construções rurais, energias renováveis. Isso tem todo um projeto pedagógico. Dentro desse projeto pedagógico, nós vamos ter toda a situação para a pessoa, no final, ele ter um diploma de curso superior. Mas a ideia central é que ele tenha, principalmente, o espírito de empreendedor. Ele não vai falar, aonde que eu vou arrumar emprego aqui agora? Aonde que eu tenho emprego? Ah, não faça veículos elétricos não, porque não tem posto de carregamento no Brasil, você não vai ter emprego agora. Não, não é essa a ideia. Ele vai fazer o seguinte, ó, o meu colega lá está montando um veículo elétrico de 2 lugares, a velocidade máxima dele é 60 km por hora, vai andar nessas estradas rurais aqui, e eu tenho com o posto de carregamento que carrega em 5 minutos e 10 minutos, ou põe na tomada da casa dele que carrega de noite, entendeu? Então, é essa ideia que eu quero. Ah, mas só em Cisneiro que tem isso, não tem outro lugar do mundo, né? Não, vai ter que uma hora o inconsciente coletivo vai notar que um dos grandes detalhes nossos, para nosso desenvolvimento mesmo, é nós termos recursos nossos, de cada lugar. Existe um colega nosso, ele faz fábrica de painel fotovoltaico. Ele não tem a célula, ele monta uma mesa e você monta. Por exemplo, eu quero vir conversar com ele, porque lá, se ele montar o painel fotovoltaico ou para ensinar o pessoal, nós vamos ter uma fábrica de painel fotovoltaico lá naquele local. E, segundo ele, cada cidade teria que ter uma fábrica de painel fotovoltaico para a gente ter em todas as comunidades, em todas as cidades, entendeu? Essa que é a situação, né? Então, nós pretendemos isso. Esse aqui é o núcleo básico, mas pode, ao longo do caminho, nós temos outras situações. Por exemplo, nós não falamos sobre eventos aqui, mas existe um projeto para eventos. Por quê? A região nós temos, por exemplo, era uma região onde passava a estrada de ferro Leopoldina. Então, eu procurei um mapa todinho a partir do Rio de Janeiro, e na biblioteca do Instituto vai ter esse mapa enorme na parede, entendeu? E vai ter também do modo digital todas as estações que eram antes. Então, isso é uma coisa interessante para a pessoa, ó, vou lá em Cisneiro, olha, o prédio da Cazend, olha o que transformou. Inclusive, tem um curso aí de eventos, turismo, e aí tem o hotel de trânsito, aí tem fazenda, como é que chama? Hotel Fazenda, tem as estradas ali. Eu não sei se eu passei para você um projeto da Estrada de Ferro reativar com veículos para a gente fazer transporte ali perto. Nós comentamos sobre isso. Então, Nós até comentamos de que ela está praticamente em bom estado de conservação até Cisneiros. Agora, de Cisneiros para Campos, ela praticamente está abandonada, não é isso? Mas os trilhos estão tudo lá. Trocar os dormentes, as curvas, passar dentro de algumas cidades, cobriu de terra, mas os trilhos estão lá, entendeu? Por exemplo, existe um projeto da Ferrovia Norte que ele vem lá do norte, passa em Muriaé e vai para Campos. Então, a nossa região ficou isolada. De repente, esse trecho aí pode ser um trecho de ligação, entendeu? Que eu não sei aonde que ela passa a partir de Muriaé, qual a cidade que vai passar até chegar em Campos, que previsto um porto em Campos. Em relação à estrada de chão, ainda temos estrada de chão, na época de chuva é praticamente intransitável, de Palma para Cisneiros até Itapiruçu. Nós estávamos conversando sobre a questão dos os tijolos ecológicos. Isso. Como que funciona isso? Então, a ideia é o seguinte: esses tijolos, nós podemos fazer os testes com ele e ver qual a carga máxima que ele suporta. Qual é a matéria-prima para produzi-lo? É cimento e solo meio arenoso. E nossas propriedades, algumas delas, você não precisa fazer nenhuma alteração. É pegar, prensar com cimento e já sai o tijolo lá. A minha propriedade, principalmente, está adequada ao solo de lá. Só que a gente tem que fazer uma licença ambiental para poder fazer, como uma jazida, né? Então, inclusive, eu pretendia construir uma estrada lá, essa estrada, tirar esse solo e já fazer os tijolos.
Mas existem outras pessoas na região que estão interessadas a fornecer a matéria-prima para fazer o solo cimento. Então, ele é um tijolo que você colocaria ele deitado e colocaria como fosse a parede, mas ao longo do chão. E eu pensei no estilo mutirão, ligar Palma, Cisneiro e Itapiruçu no estilo mutirão. Ó, você não precisa de dinheiro, boa vontade, nós vamos fazer esses tijolos prensados e vamos começar ele de Cisneiro para Palma e de Palma para Cisneiro. Encontra ali na Celeste, um pouco para frente ali, você entendeu? Né? Essa aqui é uma ideia, né? Tá. Essa máquina faz de 4.000 a 6.000 tijolos por dia, entendeu? Então, eu calculei lá, acho que deu 3 milhões de tijolos, né? Então, a gente levaria uns 30 meses se for na batida normal. Mas, de repente, 2, você passa para menos, né? E essa aqui é uma ideia. O equipamento para produzir esses tijolos? O equipamento é uma prensa. Essa prensa, ela pode ser manual, no caso, a nossa é hidráulica, você entendeu? E a partir disso, o que nós fazemos? Nós apertamos esse tijolo, prensamos, e como o cimento ele cura com 7 dias, deixamos ele curando 7 dias. A partir daí, nós podemos utilizar, então, esse tijolo para construção tanto vertical quanto horizontal, entendeu? É uma das ideias que nós temos. Mas eu tenho a impressão que depois que a gente colocar essa situação, nós podemos ir aos órgãos públicos, nesse caso aí... Que situação você se refere? A situação assim, o Internacional está funcionando, está trabalhando aqui, a intenção é ter 40 microempresários a cada 2 anos, ou se não, por ano, que depois vai ter uma sequência, todo ano sai um tanto, você entendeu? E esses microempresários, eles precisam agora de local para fazer as suas indústrias, as suas empresas, e também transporte, uma via que não tem o dia da semana, todo dia tem que ir lá buscar mercadoria, você entendeu? Ou o contrário, que é uma coisa também que eu penso. Como nós vamos, por exemplo, no clube de lazer, ao final de semana, e vamos nos templos, nas igrejas, eu quero arrumar um procedimento de os finais de semana, as pessoas de outros municípios ir lá visitar o Internacional. Então, tipo assim, nós não teríamos expediente segunda ou terça, mas sábado e domingo teria expediente lá. Por isso que é necessário talvez um hotel de trânsito, uma área de alimentação, uma praça de alimentação, para o pessoal ter aonde visitar. Então, as pessoas, por exemplo, que terminar o ensino médio, fala, vou lá ver realmente como é isso. E chegar lá e ver isso com todo mundo pensando igual. Então, o professor está pensando igual, o instrutor, a pessoa que faz a limpeza, a pessoa que faz a manutenção, o aluno, ele está vendo, olha, isso aqui eu comecei assim, deu isso aqui, eu melhorei ali, e acabei chegando nesse produto aqui, ó, que tem toda a resistência, todo o material aqui, e agora eu desenvolvi uma máquina para ele. Então, ele pode ter patente no produto, na máquina que ele desenvolveu e tudo. Melhor ainda, ele pode fazer isso, de repente, vender os royalties dele para outros. Eu coloquei o nome Internacional, que existe muitos prédios da Cazeng ou de outros que estão na mesma situação. De repente, tem outros com, sei lá, boa vontade de outros lugares e reproduz isso, né? Porque o estilo é o mesmo, né? O procedimento é o mesmo. E vou ficar muito alegre, alguém falou assim, olha, eu copiei aquele projeto lá de Cisneiro, lá em Frutal, em Minas Gerais. Opa, tá beleza, porque é isso que eu quero, né? Essa situação, né? É isso que nós desejamos, né? Nós estamos lendo aí alguns comentários falando sobre a coletividade. O que mais me chama a atenção nós conversamos hoje, né? E alguém perguntou sobre o conceito de Kingdom Company. O nome da minha empresa é uma pequena empresa aqui nos Estados Unidos, Yusuf & Daniel, que tem uma área de atuação fora dos limites que nós temos geográficos ou até de clientes, e a ideia do Kingdom Company, o que a gente chama de companhia do reino, que a Yusuf & Daniel, José e Daniel, o nome da empresa, é uma empresa do reino, é um conceito novo, não religioso de empreendimento, sob os princípios do reino, o evangelho do reino de Jesus.
quando nós ouvimos falar de evangelho e igreja, a gente sempre pensa em temas espirituais desassociados da vida comum. A ideia, por exemplo, do prédio que nós temos construído lá em Cisneiro não é uma ideia de ser igreja, não é uma ideia de ser um local de culto, simplesmente. O prédio, não sei se você viu lá, em frente à Cazeng, é uma ideia de ser uma casa de transformação que sirva à comunidade, em que você possa ter aulas, não só de Bíblia, que é normal que tenhamos, mas todas estas ideias de tecnologia, de ciência, que ajudam a comunidade. A nossa abordagem do Evangelho, ela vai além de estruturas religiosas, do templo, das sinagogas, pois serve a vida como um todo. É aquilo que a gente vê na Bíblia, e eu falo isso especificamente para a nossa audiência, das pessoas, né, que creem no Evangelho, cristãs, é o véu que rasgou-se de alto a baixo, que Deus estava escondido atrás do véu, era adorado atrás do véu, e este véu foi rasgado de alto a baixo, e Deus vai encontrar com seus filhos no marketplace, vai encontrar com seus filhos na rua, vai encontrar com seus filhos na casa, vai encontrar com seus filhos nas fábricas, e não no templo. O templo deixa de ser uma casa religiosa para servir a comunidade em tudo. Jesus disse, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e vestiste-me, estive enfermo e me visitaste, fui estrangeiro e me acolheste. O Evangelho, que é isso que eu estou vendo na sua vida, o Evangelho, e nessas propostas todas, que nós compactuamos, e de uma forma extraordinária, é o que nós temos feito na África, temos feito em outros países, porque as pessoas, infelizmente, você é de Cisneiro, eu sou, né, da cidade maravilhosa que nós amamos, mas as pessoas, não só ali, mas todo lugar, eles não entendem que pode ser diferente, que não precisa ser com os padrões que nós temos visto, não é? E o Evangelho, ele promove atividades econômicas para acolher as vidas, e isso não tem nada a ver com religião. Por exemplo, é o samaritano, que era um businessman, um homem de negócios, que recolhe um homem ferido à beira do caminho, e quem acode aquele homem não foi o sacerdote passou de largo. O levita não quis nem saber, né? E a última coisa que eu queria deixar com todos aqueles que estão nos assistindo é o que Jesus disse, não vos preocupeis com o que haveis de comer, de beber ou de vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe que necessitais destas coisas. Mas sabe por quê? Não é porque vai cair do céu, não. É porque sempre haverá alguém que produz o que comer. Sempre haverá alguém que leva para o outro algo de beber. E provê o que vestir. Está relacionado com o que ele espera que nós façamos. A vida não é um sermão, não é uma oração sem sentido. A vida é fazer. Não é quem prega, quem ora, mas entra no reino de Deus aquele que faz a vontade de meu Pai. E aquilo que o senhor está fazendo, professor, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus de servir o semelhante. Uma empresa do reino usa recursos próprios para transformar pessoas e comunidades. É o que você está propondo. Através da educação por princípios e ações para todas as áreas da vida. Família, religião, governo, política, business, que é economia, educação, mídia, cultura, esportes, artes e entretenimento. Todas as sociedades, mesmo as mais primitivas, têm estas áreas. E o exemplo, nós conversamos, né, nós temos feito em Burundi, nesse país. Nós apoiamos uma rede informal de jovens que estudam inglês, num país francofônico, que passa de mais ou menos 75 mil jovens hoje. Eles não só estudam em inglês, mas eles atuam em todos os aspectos das comunidades, desde a agricultura básica até atividades econômicas como comércio, escola, saúde, etc. E isso que você está propondo é revolucionário. Mas vou dizer uma coisa, professor, isso cai no meu coração com explosão de júbilo,
que Deus possa abençoar a sua vida, te dar condições, graças a Deus, Deus te deu uma inteligência peregrina, né? Uma inteligência rara, mas com criatividade e que faz o bem para a comunidade, para o povo, não é? Deus te abençoe, nós estamos caminhando para o final, nós temos 5 minutos e eu gostaria que você falasse o que desejar, alguma coisa que quiser concluir, perdão. Então, eu gostaria que os que estivessem ouvindo escrevessem para itanacional@gmail.com e eu enviarei esse livro e-book aqui, ó, do projeto e sobre energias renováveis. Itanacional @gmail.com. gmail.com. Quem quiser receber esse livro, eu ainda recebi, né? É muito fácil, porque você pode itanacional@gmail.com, é só mandar um e-mail, né? Sim. E se você também quiser, você que tem o meu celular ou contato, ou se quiser deixar também num comentário aí, você pode e a gente vai enviar o livro para você, tá? Itanacional. Josimar, você recebeu aí, né, Josimar? Isso, itanacional@gmail. Então, eu envio esse compêndio, esse e-book. Esse está em português, tá? Acho que eu tenho um em francês e o outro em inglês. Eu só não sei se essa é a edição mais atualizada. Você os dois, o inglês também para mim, que eu só recebi o português e o francês, porque aí o francês eu posso compartilhar com o pessoal em Burundi e em Madagascar também, que nós atuamos, não é? E também no Níger. Nós temos o trabalho que é feito pelo Alexandre e a Giovana Cagnoni lá, e nós temos muito interesse dessas ideias para abençoar e ajudar todos os povos da Terra. Sim. Professor, Cisneros vai entrar no mapa mundial. Eu agradeço muito a todos os ouvintes, a você, Josimar. Foi as coincidências, né? Trabalhando e esperamos aí fazer um bom trabalho. Eu até brinquei lá com o pessoal no dia que eu fiz a apresentação, né? Eu falei assim, ó, dinheiro não precisa procurar comigo, eu não tenho não, mas eu estou cheio de vontade. E eu acho que essa frase já fez comprar o Kazeng no leilão lá, entendeu? Aí, outra coisa que eu estou gostando, que tanto na rua ou qualquer local que eu vou, o pessoal só está falando palavras positivas. Nunca ouvi tantas palavras positivas assim. Muitas palavras positivas, de Cisneiro, de Palma, de Laranjal, de Recreio, de Leopoldina. Muita gente que entrou aqui são pessoal de Leopoldina, entendeu? Agora, um monte de gente conversando. Então, isso eu achei muito interessante, entendeu? Então, isso me faz assim ir para a frente. E estamos no caminho, né? Se Deus quiser. Né? Mas nós vamos voltar a nos encontrar aqui nesse espaço. É um espaço que nós colocamos à sua disposição. Eu já estou a seu serviço, professor. Sou teu servo. Quero lavar os teus pés. Falo isso de coração. Para que o nosso município, o nosso Brasil, o nosso mundo seja cada vez melhor. Eu quero pedir a Deus que o Espírito de Deus possa continuar iluminando você, guardando você, a sua família, para que o nome dele seja glorificado e o povo seja abençoado. Nós estamos realmente desejosos de ver ações. Religião não resolve. Igreja não resolve. Faz parte, mas não resolve. Nós precisamos de soluções do reino, soluções de Jesus mesmo, nesta forma, para abençoar o nosso povo. Nós temos companheiros, amigos, pessoas que nós amamos, você e eu, ali na cidade de Cisneiros, no município de Palma, na região, e queremos ver estas pessoas, estes produtores rurais, cada vez mais sendo abençoados. É um tempo de mudança, é um tempo novo, que nós oramos e esperamos por muitos anos e estamos vendo agora. Tchau para vocês.
Tchau, querido. Um abraço. Deus abençoe. Obrigado a todos Amém. vocês que nos Obrigado a todos. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Estados Unidos. Boa tarde a todos os brasileiros que estão pelo mundo. Deus abençoe.